Graça e paz, igreja linda. Aleluia. Deus seja louvado neste lugar. Deus seja louvado nas nossas vidas. Amém. Senhor Deus, eu te agradecemos, ó Pai, por estar aqui neste lugar. Senhor, eu quero te render glória, Senhor, somente a Ti, Pai. Sabemos que não podemos, Senhor, confiar em homens, mas podemos confiar em Ti, ó Deus. Tu és o nosso Deus e nós sabemos o Deus que a gente crê e que nada pode abalar a nossa fé. Para honra e glória do Teu santo nome, Senhor, recebe essa adoração, a adoração que vem, Senhor, dos nossos corações, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Nosso Deus, Ele é poderoso. Eu fico pensando, eu estava lendo Jó, e eu estava vendo tudo o que aconteceu com Jó, mas Jó não entendeu o que foi que aconteceu. E muitas das vezes Jó colocou a culpa em Deus, mas não foi Deus. A gente tem que crer no Deus que a gente serve e entender que Ele está do nosso lado, e que às vezes coisas acontecem que é para o nosso crescimento, que é para o nosso amadurecimento, e às vezes nem é Deus que faz, mas Ele permite que isso aconteça por um propósito. Então, se algo está acontecendo com você, tenha um entendimento que existe um propósito em tudo isso. Não é à toa, existe um propósito. E a gente tem que entender que Deus é poderoso e só Ele é poderoso. Ele é poderoso nos céus, na terra, embaixo da terra. Ele é que é o Deus Todo-Poderoso. Ele que criou os céus e a terra. Ele é poderoso. Ele sabe todos os firmamentos e Ele sabe tudo o que tu necessita. E nada terá falta na sua casa. Porque o Senhor prometeu na palavra dEle que crê no Senhor teu Deus e de nada terás falta. Tu, Senhor, és o meu Senhor, a minha fortaleza. Oh, Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Só Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Poderoso Deus,
por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, suspira minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, tu és poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Não existe outro Deus poderoso nessa terra. Oh Senhor, tu és santo. Queridos, eu estava vendo um filme, eu também gosto de assistir muito filme como pastor. E uma vez eu ouvi dizer que a música, ela é cantada para alguém. Ela nunca é simplesmente cantada. Quando você começa a louvar e você louva e chama o Senhor para estar aqui e canta uma canção, não é só cantar uma canção, você tem que cantar para Ele. É para alguém, você tem que cantar para alguém. Você tem que cantar para Ele. Você tem que louvar Ele, engrandecer Ele, imaginar que Ele está ali, na verdade Ele está ali na sua frente, e engrandecer o Senhor. Amém? Não há nada melhor a de se comparar com a esperança viva. Tua presença
presença do Senhor nas nossas vidas, quando nós chamamos e pedimos que se assim seja. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. A bateria é a igreja. Inundar, encher esse lugar é o desejo do meu coração. De novo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. 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 Levante suas duas mãos para Deus e comece agora a declarar que a presença dEle é o mais importante. Nada é mais importante do que a presença do Senhor. Queremos provar, queremos experimentar dessa presença maravilhosa. É tudo que precisamos da presença dEle. Precisamos mais que tudo da presença do Senhor, dessa presença maravilhosa que vem e arranca de nós todas as preocupações, arranca da nossa vida todos os temores. É a força que suplanta a nossa fraqueza. Nós precisamos da presença do Senhor. Precisamos da presença dEle. Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte da nossa força. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte da nossa paz. Tudo que precisamos encontramos nele. Nele está a resposta, apenas nele. Nessa presença maravilhosa. Por isso declaramos que a presença dele é bem-vinda neste lugar. Queremos de verdade que o Senhor sinta a vontade em nosso meio. Que Ele encontre um lugar especial mais do que dentro desta casa. Que Ele encontre um lugar especial em meu coração, em minha vida. Possamos demonstrar que precisamos dEle de verdade. Que Ele tem o primeiro lugar. É a pessoa mais importante da nossa vida. A resposta está nele. Nunca nas coisas, nunca nas pessoas. A resposta está no Senhor. Nele está a resposta. É dele que precisamos. Vem, Santo Espírito de Deus, mais uma vez.
e vem inundar mais do que esse prédio, mais do que esta casa, essa estrutura. Vem encher a nossa vida, vem encher o meu coração, o meu espírito, a minha vida com a tua presença, Senhor. Vem mais uma vez e enche-nos de ti, enche-nos com a tua presença. O canteirere balaba, surere canta laba xerere, canto yo soterere balaba xerere, canto yo soterere balaba, orere balaba sure canta balaba laba xerere, ore canto yo soterere balaba xerere, canto yo soterere balaba. Vem mais uma vez, Santo Espírito. Como é linda a tua presença, tua santidade, como é linda tua presença, é linda. Orere balaba canterere balaba surere canto yo soterere balaba. Tua santidade, Flua, Senhor Espírito Santo, neste lugar. pois só tu és santo. Vem, Senhor, e renova-nos. Renova-nos, Espírito Santo, renova-nos. Renova-nos em tua presença, Espírito Só Santo. tu és santo, Jesus. Só tu és santo. Santo é o Senhor, santo, santo, santo. Santo é o Senhor. 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 Santo, 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 Jesus, santo, 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 santo. Pega bem alto suas mãos para Ele. Com suas próprias palavras, adore ao Senhor. Adore, adore com suas próprias palavras. Santo, 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 Jesus, tu és santo. Santo, 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 Jesus, tu és santo. Tua santidade me constrange, Senhor. Tua santidade, tua santidade me constrange, Senhor. Tua santidade, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Entregue essa noite Santo, santo. todas as suas preocupações, Santo, santo. todas as suas angústias, Santo, seus temores. É uma noite de libertação, uma noite de liberdade no Espírito. Ele está aqui, não há dúvida alguma que o Espírito Santo está aqui. E deixe Ele remover suas cargas. A palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Que
Que hoje toda alma descanse aqui. Que hoje toda alma encontre descanso neste lugar, pela presença do Santo Espírito. Que toda alma descanse essa noite. Que encontre um lugar hoje de paz, um lugar de refrigério. A palavra diz: é o Senhor que me leva às águas tranquilas e Ele me refrigera a alma. É o Senhor, é Ele que faz isso. Nós estamos diante dEle. Quando louvamos, quando adoramos, nós o entronizamos. E quando o entronizamos, Ele reina. Ele reina neste lugar, Ele reina sobre a sua vida. Ele está reinando agora mesmo sobre você, reinando sobre todas as situações da sua vida. Ele reina sobre suas inquietações, preocupações, reina sobre seus medos, sobre suas angústias. Reina sobre sua vida hoje. Ele reina. Tu és santo, Senhor. Te adoramos. Tens liberdade neste lugar, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Reina. Reina sobre nós. Vem, reina, Espírito. Reina sobre nós. Reina sobre nós. Reina sobre nós. O canterere balaba, churere canta la basherere balaba. Ore canta la basherere balaba. Ore canta la basherere balaba. Dependemos de Ti, Espírito Santo. Somos dependentes de Ti. Dependemos de Ti, Espírito Santo. Nos rendemos a Ti. Levante suas duas mãos para os céus e diga assim comigo: Espírito Santo, esta noite pertence a Ti. E o meu coração está aberto para receber o poder da Tua palavra. Que a Tua palavra se una à Tua presença e transforme a minha mente, o meu coração. Que o meu coração seja o terreno fértil, onde o Senhor planta a semente do Teu reino. Eu estou aqui, Senhor, aberto para o Teu mover, para o Teu agir. Faça segundo a Tua vontade e para a Tua glória. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Que tremendo esse momento na presença de Deus. Graça e paz, podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar, por favor, nós vamos ter aqui uma breve meditação. Vai comigo, por gentileza, em Provérbios, capítulo 1, verso de número 7. Nós vamos para uma breve meditação, para sairmos daqui enriquecido pela palavra do Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Provérbios capítulo 1, verso 7. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Provérbios 1:7, na nova tradução, na linguagem de hoje. A Bíblia diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Vou repetir.
Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Queridos, eu quero, como eu disse, trazer uma breve meditação. E a primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto aqui é que o texto começa falando sobre o desejo de nós sermos sábios. Diga comigo, sábio. Diga comigo, sábio. Ok. Obviamente que o conceito de sabedoria dos gregos é completamente diferente do conceito de sabedoria bíblico, e principalmente falando aqui do Antigo Testamento, na mentalidade do judeu. E é engraçado que quando você se debruça sobre os textos bíblicos no seu original, você começa, de repente, a entrar em um caminho em que você começa a descobrir riquezas, e que essas riquezas acabam se tornando como comprovação de toda a harmonia bíblica. Ou seja, você percebe que até as escolhas das palavras utilizadas na Bíblia não foram à toa. É como se, de fato, o Senhor Espírito Santo, a inspirar os homens que escreveram as Escrituras, até a escolha dos termos e expressões era para trazer uma riqueza para as nossas vidas. Alguém pode dizer aleluia? E foi isso que aconteceu quando eu comecei a meditar nesse texto. E a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é que quando nós falamos da sabedoria no contexto bíblico, a sabedoria, ela é algo que não vem dos homens. A sabedoria vem de Deus. Diga comigo, a sabedoria vem de Deus. Diga comigo, a sabedoria vem de Deus. Como eu disse, então o conceito filosófico, o conceito entre os gregos, a sabedoria era o resultado da busca do homem. Mas a verdade é que a sabedoria bíblica é um presente de Deus. Aí quando você lembra no Novo Testamento, o Novo Testamento, no livro de Tiago, diz: alguém entre vocês que sente falta da sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Então, se eu acredito que falta em mim sabedoria, eu posso pedir para aquele que é o autor, o dono da sabedoria, e ele vai me dar. E quantos aqui querem sabedoria para esse ano de 2026? Diga amém. Ok. Aí, falando sobre a sabedoria, uma das coisas que podemos falar acerca da sabedoria é que todas as vezes que a sabedoria aparece no livro de Provérbios, inclusive quando ela está personificada, ela aparece como uma pessoa, e na verdade Jesus disse que ele é a própria sabedoria. Ele diz: vocês ouviram Salomão que recebeu sabedoria. Há alguém aqui que é muito maior do que Salomão, que é o Senhor Jesus. Ele é a própria sabedoria, ele é a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém? Agora, todas as vezes que nós lemos o livro de Provérbios e lemos sobre a sabedoria está sempre associada à edificação. Então diga comigo assim: a sabedoria edifica, e a tolice, diga comigo, e a tolice destrói. Então todas as vezes que nós estamos destruindo coisas em nossa vida, usamos a linguagem moderna hoje, né? Estamos nos autossabotando, está existindo em nossa vida não sabedoria. O que está comandando a nossa vida é a tolice. E outro dia eu estava pregando aqui, e ainda brinquei com vocês dizendo assim, ainda tem hora que eu estou pregando, eu falo assim: gente, por favor, não vamos ser idiotas de acreditar em certas coisas que as pessoas nos falam. E aí eu brinco, paro assim, eu digo: tá bom, se vocês acham que idiota é uma palavra muito forte, vamos usar então a expressão bíblica, que é o tolo. Só que interessante que na medida que eu comecei a cavar as expressões em hebraico para sábio, eu tinha que acabar encontrando também o contraposto, que era do outro lado, o tolo, ou, como algumas Bíblias traduzem, o louco. A palavra tolo em hebraico pode também ser traduzida como o quê? Como idiota. Olha que coisa interessante. O tolo é o idiota. O tolo é o que a Bíblia diz que ele tem a estutícia. Ele é alguém que ele não quer saber nada acerca da sabedoria. É aquele que ignora e ele quer continuar ignorante. Está claro isso ou não?
O tolo, ele não é simplesmente uma pessoa, o tolo é um inocente. Não, não, não. Ele acredita que a tolice dele é melhor do que a sabedoria. Está fazendo sentido para você ou não? Só que a Bíblia nos ensina que quando você cai em si e percebe que a tolice pode destruir sua vida, então você quer o outro lado, porque você quer edificar, quer erguer sua vida. E a palavra sabedoria em hebraico, Hokmah em hebraico, na verdade existem outras palavras para sabedoria, mas eu não vou falar hoje aqui. A palavra Hokmah em hebraico, que é a palavra para sabedoria, fala que a sabedoria, ela tem poder prático. Diga comigo, a sabedoria tem poder prático. O que significa que quando eu tenho sabedoria, a sabedoria vai ser vista na minha vida. Ela não é teórica. Ok? A sabedoria não é informação na minha cabeça. A sabedoria tem a ver com as escolhas que eu faço. Está fraco, gente. A sabedoria tem a ver com as escolhas que eu faço. Com as decisões que eu tomo. E aí, olha que interessante. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Ok, existe uma palavra em hebraico que é utilizada para sábio, que eu já falei aqui, que é a palavra Ahan. Ahan em hebraico, mas eu já falei que Ram aqui não é Gia, não é nada, não é o parente do sapo não, viu? Então, Ahan em hebraico vem exatamente, tem a mesma raiz de Hokmah, que é sabedoria. Então, o sábio, Ahan, em hebraico, é a palavra para sábio. E olha que interessante. Eu fiz essa anotação aqui. Existem duas letras para escrever Ahan, que é a letra Het e a letra Mem. Então, Ahan é escrita apenas com duas consoantes. Vou fazer um parêntese aqui. Não é minha intenção aqui, mas na época que eu fiz meu curso de teologia, eu estudei hebraico. E uma das coisas que a gente aprende quando está estudando hebraico é que originalmente o hebraico não contém nenhuma vogal. Toda a inscrição em hebraico originalmente é toda com consoantes, o que para a gente seriam consoantes. Ok? Só mais na frente foi incluído no alfabeto hebraico os que a gente chama de sinais maçoréticos, como se fossem pontinhos. E esses pontinhos, junto com essas consoantes, é que seriam, na verdade, as vogais. Então, originalmente não há vogais, então, Ahan é escrito apenas com duas consoantes, a letra Het e a letra Mem. Por que eu estou falando isso aqui? O que isso tem a ver com a pregação, com a mensagem? Espere um pouquinho e veja como tudo é escolhido de forma proposital. A palavra, a letra Het em hebraico, originalmente, como as letras antigas, era um pictograma, era um desenho. Faz sentido para você ou não? E não uma letra, era um pictograma como no mundo antigo. Então, cada letra, originalmente, ela vai se aperfeiçoando com o tempo, mas ela começa com um pictograma, um desenho. Sabe qual é o desenho da palavra Het? Uma parede. Uma o quê? Vou chegar lá. O pictograma para outra letra, que é a letra Mem, o pictograma dela é o movimento de águas. Ok, o que essas duas letras juntas representam? Os dois pictogramas, da letra Het e da letra Mem. Significa, a parede significa separação, porque a parede separa, e as águas, é exatamente o significado dela mesmo, como se você pudesse dividir as águas. Está claro isso ou não? Diga comigo, dividir as águas. Separar as águas. O que então é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de você separar o bem do mal, o certo do errado, o bom do melhor. Alguém pode dizer aleluia? Vocês estão entendendo a riqueza disso? A sabedoria, a capacidade de separar as coisas. Foi por isso que Salomão disse, está aqui duas mulheres, as duas da minha frente parecem a mesma coisa. As duas têm cara de mães, já tiveram filhos ou não. Mas Salomão conseguiu separar a mãe verdadeira da mãe falsa. E quantos querem sabedoria para esse ano? Já percebeu o impacto que a sabedoria pode fazer na sua vida? Alguém pode dizer aleluia?
Então diga comigo assim, o sábio, diga comigo, o sábio é aquele que tem uma atitude diferenciada. Aí significa originalmente o Arran. O Arran, o sábio, é aquele que tem uma atitude diferente. Ele não age igual às pessoas, exatamente porque ele tem o quê? Sabedoria. E a sabedoria edifica coisas, porque ela é essa capacidade de você separar o bem do mal, o certo do errado, e mais ainda, ela separa o bom do excelente. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Quantos querem sabedoria? Quantos querem sabedoria? Diga comigo, a sabedoria vem de cima. Diga comigo, a sabedoria vem de cima. Ok, se a sabedoria vem de cima, então nós precisamos voltar para a palavra se queremos sabedoria. Você concorda comigo? Diga amém. Então, o Arã, o sábio, é aquele que age de forma diferenciada. Aí eu quero mostrar um texto para vocês, antes de continuar aqui na mensagem. Deus está falando com você até aqui, vocês estão aprendendo algo? Diga amém. Põe aqui, por favor, Provérbios 3, 21, na Bíblia Viva. Por favor, Provérbios 3, 21, Bíblia Viva. Ainda estou falando da sabedoria. Meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista. A verdadeira sabedoria e o quê? A capacidade de tomar decisões. Você precisa de sabedoria, sim ou não? Porque a sabedoria vai lhe ajudar você a tomar o quê? As decisões certas. Ok? Então você nunca pode perder de vista a sabedoria e essa capacidade de tomar decisões certas. Então o Arã, o sábio, é aquele que age, que tem atitudes diferenciadas. Porque ele consegue fazer isso aqui. Então eu estou orando para que a partir desta mensagem, 2026 possa ser o ano em que você vai pedir a Deus sabedoria e a sabedoria vai se manifestar na sua vida, no seu dia a dia, nas suas decisões. Você não vai só ter a capacidade de distinguir o bem do mal, o certo do errado. Você vai distinguir o bom do excelente. Você vai começar a fazer escolhas excelentes. Isso vai te levar para um outro patamar da sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer glória a Jesus? Ok. Então, o sábio é aquele que age de forma diferenciada. Pela fé, você é essa pessoa. Amém? Ok, então, rapidamente, eu quero falar de 3 expressões que estão nesse texto que lemos de Provérbios 1 e mostrar para vocês a sequência. Se nós queremos ser sábios. Você quer ser sábio? Ok. Vamos então aqui para a primeira. A primeira palavra é sabedoria. Qual a primeira palavra? Ok. Quero ler aqui com vocês alguns textos. Já que eu já falei sobre sabedoria já na abertura, não vou desenvolver muito, eu só quero mostrar para vocês aqui 3 textos. Põe para mim, por favor, Provérbios 9:10 NVI. Provérbios 9:10 NVI. Por favor. Provérbios capítulo 9, verso 10 NVI. 9, verso 10. Ok. Não, o contrário. Provérbios 9, verso 10. Provérbios 9. Ok, obrigado. Ok, olha o que a Bíblia diz. Nós lemos Provérbios capítulo 1, falando sobre você quer ser sábio? Ok, o começo da sabedoria é você temer a quem? Temer a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da... E o conhecimento do santo é o quê? Lembra que começamos a virada do ano falando sobre entendimento e dizendo que tudo que você precisa pedir a Deus é entendimento. Porque enquanto você não entende muito bem uma coisa, você não fará ela funcionar 100% das vezes. A Bíblia diz que, como é que começa a sabedoria? A partir de quê? Quero ouvir a igreja. Como é que começa a sabedoria? A partir do temor do Senhor. Ok? Então, o temor do Senhor é o princípio. Como é que começa a sabedoria? Ela começa a partir desse ponto. A partir de temer ao Senhor. Ok, próximo versículo. Salmo de número 111, verso 10. Pode botar na Almeida 21, por favor. Salmo 111, verso 10. A Bíblia diz...
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam que novamente a palavra ali é o quê? Entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Alguém pode dizer aleluia? Então você já tem Provérbios capítulo 1, você tem Provérbios capítulo 9 e agora Salmo 111, 10, dizendo a mesma coisa. Que a sabedoria começa com a minha vida, a sua vida, temendo a Deus. O temor do Senhor é o início, é o princípio, é o começo da sabedoria. Alguém pode dizer glória a Deus? E para fechar, mais um versículo. Jó, capítulo 28, verso 28, NVT. Jó 28, 28, NVT. Põe aqui para mim, por favor. Mais um texto. Olha quantos textos falando a mesma coisa. Eu estou fazendo de propósito para você ver a riqueza que é isso aqui. Que isso a gente não pode passar por cima. E disse... Não, bote na NVT, por gentileza. Esse mesmo texto na NVT. É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira o quê? E afastar-se do mal é o verdadeiro. Repare que a palavra entendimento apareceu aí de novo. O tempo todo ela aparece. Porque uma coisa está conectada à outra. Então, a Bíblia diz que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Então, você viu isso em Provérbios 1, Provérbios 9, Salmo 111 e agora Jó 28, dizendo a mesma coisa para mim e para você. Qual é o ensino? Não tem como você ser sábio sem você primeiro temer a quem? Vou perguntar de novo. Não tem como eu e você sermos sábios se primeiro temermos a quem? Ao Senhor. Então, temer a Deus é o começo. É o princípio da sabedoria. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Aí agora sim, vamos entrar então na segunda palavra. Já falamos de sabedoria, então a Bíblia já ensinando que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então a segunda palavra, que é a melhor, a segunda ideia, sabedoria, e a segunda ideia aqui é o temor do Senhor. Escreva aí o segundo, o temor do Senhor. E aí vamos falar agora sobre o temor do Senhor. Põe aqui para mim, por favor, Êxodo 20, verso 20, NVT. Por gentileza, Êxodo 20, verso 20, NVT. Estou agora falando sobre a segunda ideia aqui, todas que estão no capítulo 1 de Provérbios. Falei da sabedoria e agora estou falando da sequência, que é o temor do Senhor. Ok. Êxodo 20, 20, Moisés respondeu. Quem foi que respondeu? Quero ver a igreja, irmão. Só o povo... vai falar, é igual a escola, só o povo da frente fala. Moisés respondeu, não tenha o quê? Qual é a palavra que aparece ali? Medo. Pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de quê? Eu quero que vocês leiam, qual o finalzinho ali? O temor é para me impedir o quê? De pecar. Guarde isso. O temor a ele os impeça de pecar. O objetivo de Deus não é que você tenha medo. Mas a Bíblia está falando do temor. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas a Bíblia diz que o temor a ele os impeça de pecar. Ok, mas um versículo bíblico ainda sobre o temor do Senhor. Põe por gentileza aqui Salmos de número 36, verso 1, também NVT. Salmo 36, verso 1. A Bíblia diz assim: o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor o quê? Temor de Deus. Percebam? A Bíblia diz, olha, o Senhor, não tenham medo, o Senhor provou vocês para que o temor do Senhor impeça vocês o quê? Mas a Bíblia diz que, do outro lado, o pecador, ele segue o desejo do coração dele, o desejo do pecado. Porque ele não tem o quê de Deus? O pecador, ele não tem o quê de Deus? O temor. Agora, então, vamos lá. Vocês estão me acompanhando até aqui? Diga amém. Vamos falar sobre o temor. Então, veja a ordem. A Bíblia fala sobre o ser sábio, e eu já falei que o sábio é aquele que age de forma diferenciada, porque ele tem a sabedoria. Agora, a Bíblia diz que para que eu tenha a sabedoria começa com o temor do Senhor. Então, eu não posso ser sábio sem primeiro temer a quem? A temer ao Senhor. Por que a gente se perde algumas vezes?
Porque existem na Bíblia palavras que são a mesma palavra, mas dentro de um contexto ela tem um sentido diferente. Ok? Então, a palavra no texto bíblico para medo e temor, muitas vezes é a mesma palavra. Então, por ser a mesma palavra no original, algumas pessoas acreditam que temer a Deus é ter medo de Deus. Mas a própria Bíblia diz que Deus não quer que você tenha medo. Até porque a Bíblia declara que onde há medo, não há amor. E onde há amor, não há medo. A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo o quê? Medo. As duas coisas não andam juntas. Então, como é que a gente equilibra isso? Então, vamos passar primeiro para o doentio. A primeira coisa é o doentio. O doentio é a fobia. A fobia é o medo que a pessoa tem e que impede ela de agir, né? Então, tem pessoas que têm um medo doentio, vamos pensar, um medo doentio de voar. Então, ela não faz viagens. Ou seja, aquele medo não é um medo comum. Aquele medo é um medo doentio que a impede, a paralisa, não permite que ela haja. Ok? Existe um medo natural que a gente conectaria ela mais com uma questão de proteção. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela não vai colocar, eu até vi essa ilustração outro dia de um teólogo falando sobre isso. A pessoa ela não vai colocar a mão em um buraco que ela está vendo assim, que ela encontrou na rocha, que ela pode imaginar, se eu colocar a mão aqui e tem uma cascavel, tem uma cobra escondida no meio da rocha. Então, este medo é mais natural, ele é uma preservação. Se você não tivesse medo das coisas, você seria uma ameaça. Porque você seria o tempo todo imprudente. Faz sentido isso para você, sim ou não? Ok. Só que quando a Bíblia fala do temor a Deus, esse temor não é medo. Esse temor é uma reverência. Diga comigo, uma reverência. Tanto que algumas pessoas falam do medo respeitoso, mas a melhor ideia é essa, é de uma reverência. Eu entendo quem Deus é. Deus está numa categoria que os homens não alcançam. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, Deus está em uma categoria que os homens não alcançam. Então, eu tenho reverência a esse ser que não se parece com nada aqui da terra. Ele não é um homem. É por isso que a Bíblia diz, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os adore. Então, Deus é um ser em uma outra categoria. Então, quando eu o conheço e quando em mim gera entendimento, a única coisa que me resta é reverenciá-lo. Alguém pode dizer amém? Respeitá-lo, porque ele não se parece com nada que eu conheço. Ele está em uma outra categoria. Alguém pode dizer aleluia? Agora, olha que interessante. Todas as vezes que a palavra temor, ainda aqui no original, ela muitas vezes seja a mesma palavra para medo, ela sempre está ligada a algo positivo. Significa que quando eu tenho o temor de Deus na minha vida, porque eu tenho respeito, reverência por Deus, eu vou usar essa linguagem, eu tenho receio de magoá-lo, de machucá-lo. Então eu tenho cuidado de fazer as coisas certas e evitar as coisas erradas. Porque eu não quero magoá-lo. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Então vamos lá. Olha como a Bíblia toda é perfeita. O temor de Deus é essa reverência, é esse respeito por Ele. Se eu tenho medo dele, então não há amor. Porque aonde há medo, não há amor. E onde há amor, não há medo. Então, o temor a Deus não é medo. O temor a Deus é reverência. É o respeito por Ele, porque Ele está numa categoria que não é do homem. Ele está em um outro lugar. E eu entendo quem Ele é. E quanto mais eu entendo Deus, quanto mais eu tenho entendimento, mais temor por Ele eu tenho. Alguém pode dizer aleluia?
Porque eu começo a ver o quão alto ele é. O quão soberano. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Então vamos lá. Aí eu ouvindo um teólogo falando, eu achei interessante a ilustração que ele deu, para ele mostrar essa questão deste medo, porque que é traduzido como medo, uma palavra medo aparece às vezes para temor, no original. Ele diz assim, pense que você tem um filho pequeno, você teve um bebê, ele está pequenininho, e você vai dar o primeiro banho nesse bebê. Você fica cheio de jeitinho ali, de cuidado, porque você não quer que ele se machuque. Ele é tão pequeno que se ele escapulir da sua mão, ele vai se machucar. Se ele cair ali na água, ele pode beber aquela água. Então, o seu receio ali não tem a ver com você. Tem a ver com aquele ser. E você não está com medo dele. Você está com receio do que pode acontecer com ele. Está fazendo sentido ou não? Você não tem medo da criança, você tem medo do que pode acontecer com a criança, está claro isso ou não? Eu achei essa ilustração maravilhosa, porque faz sentido, ele disse, aí você pega o bebê e tem todo aquele cuidado, a mesma coisa acontece com Deus aqui no temor. Você não tem medo de Deus, você tem receio, por você respeitá-lo tanto, reverenciá-lo tanto, de machucá-lo, de feri-lo. E o que pode ferir a Deus? Sua incredulidade, seu pecado. Então você quer fazer o certo e nunca o errado. Como é que eu faço o certo? Aí você vai ver todos os textos de temor de Deus, fala que aquele que teme a Deus guarda os seus mandamentos. Então, o certo é guardar os mandamentos. E o que é o errado? Pecar. E a Bíblia diz, aquele que teme a Deus vai fugir do pecado. Amém? Está fazendo sentido para você? Então, o temor a Deus é respeito. O temor a Deus é reverência. Não tem a ver com medo. É este receio de quem teme a Deus de pecar contra ele. Aí, uma das imagens que eu tenho mais forte na minha vida é a de José. Quando a mulher de Potifar agarrou José e disse, deite-se comigo, ele disse, eu jamais faria uma maldade dessa contra o meu Senhor que confiou em mim e toda a sua casa, e eu também não pecaria contra o meu Deus. Isso é temor de Deus. Alguém pode dizer aleluia? E nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Então a Bíblia diz que temer a Deus é onde começa a sabedoria. Ou seja, eu escolho fazer o certo, eu escolho fugir do errado. Lembra-se que a sabedoria é essa capacidade de você escolher uma coisa. Então, eu escolho o certo, fujo do errado, porque eu não quero pecar contra o meu Deus. Alguém pode dizer amém? Ok, e terceira e última palavra aqui. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Terceira e última palavra, vamos voltar aqui para a terceira e última palavra. Deus está falando com você essa noite, diga amém. Ok. Terceira palavra, diga comigo, humildade. Terceira palavra, humildade. Qual a terceira palavra? Ok. Vamos aqui ler os textos bíblicos antes de irmos para casa. Vamos ler esses textos bíblicos aqui. O primeiro texto bíblico é Provérbios 3:7 na Bíblia Viva. Põe aqui para mim, por favor. Provérbios 3:7, Bíblia Viva. Põe aqui para mim. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria o quê? É a razão do seu sucesso. Aí a Bíblia diz, a verdadeira sabedoria é o que, igreja? Eu quero ver aí vocês, a verdadeira sabedoria é o quê? E o que, irmãos? A Bíblia é perfeita, sim ou não? A verdadeira, não fique pensando, achando cheio de si, que a sua própria sabedoria é a sua própria. É a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o quê? É perfeita a palavra de Deus, sim ou não? Quanto mais vocês estudam a Bíblia, mais vocês se apaixonam por ela, sim ou não? Pela perfeição. Então aqui é a perfeição bíblica. Agora vamos lá. Para mais um texto. Então a Bíblia diz, não fique cheio de si pensando que a sua sabedoria, não se encha.
Não fica achando, não, a minha sabedoria são as coisas que eu estudei, são meus títulos, são minhas letras, meus mestrados. Não fica achando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. Aí vamos para mais um texto. Põe aqui, por favor, Provérbios 15, 33, NVT. Põe aqui para mim. Provérbios 15, Provérbios capítulo 15, verso 33, NVT. Você está comigo? Diga amém. O temor do Senhor ensina sabedoria, e a humildade precede a honra. A Bíblia diz, não fique achando que é a sua própria sabedoria. Quando eu fico achando que é a minha própria sabedoria, eu estou sendo humilde ou eu estou sendo arrogante, orgulhoso. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste a quem? Então não fique achando. Quando eu me encho de mim, acho que é a minha sabedoria, eu não estou sendo humilde, eu estou sendo o quê? Orgulhoso, soberbo, arrogante, sim ou não? A Bíblia diz que o temor do Senhor ensina sabedoria. E antes de qualquer honra, primeiro vem o quê? A humildade. Está claro? Está aqui? Diga amém. Aí eu quero mostrar mais um texto, porque que a humildade está aqui. Olha esse texto, que é ao mesmo tempo um ensino e, de uma certa forma, uma promessa. Põe para mim Provérbios 22, verso 4, nova tradução na linguagem de hoje. Olha que texto, aqui é a virada de chave para a gente fechar a mensagem. Provérbios, capítulo 22, verso 4. Você está comigo? Diga amém. Vocês estão aprendendo algo aqui? Diga aleluia. A Bíblia diz, olha o texto. Quem teme o Senhor, essa pessoa é o quê? Eu quero ouvir a igreja. O que teme ao Senhor é o quê? E esta pessoa que é humilde, ela consegue 3 coisas. Quero ver, não estou inventando, está na Bíblia. Essa pessoa que teme a Deus, ela é. O homem que teme a Deus, ele é o quê? Humilde. E ele consegue 3 coisas. Qual a primeira? Riqueza. Prestígio e... Vocês são muito gospel. Eu fui pesquisar. A palavra ali para riqueza não é espiritual. Riqueza ali no original hebraico fala de bens, é riqueza física. A palavra ali para prestígio é a palavra que eu preguei no final de semana. É kavod, é glória. Ok? É a coisa pesada. Entendeu? É você receber honra. E vida longa, não preciso dizer o que é. É longevidade. Está claro isso ou não? Você quer essas 3 coisas? Ok. No original aqui, consegue é a palavra galardão. A Bíblia diz, é como se ele estivesse dizendo assim, o que teme ao Senhor é humilde, e a recompensa por você ser uma pessoa que teme a Deus e é humilde, a sua recompensa é riqueza, honra ou prestígio e vida longa. Quantos querem isso? Diga amém. Quantos querem isso? Diga amém. Você está recebendo essa palavra? Diga aleluia. Aí, novamente, eu fui mergulhar aqui no original em hebraico e eu descobri que a palavra aqui para humilde, na verdade, ela não, na verdade, no original, ela está falando não sobre a pessoa, mas sobre o atributo. É como se ele tivesse dizer assim, o homem que teme a Deus, ele tem humildade. No original hebraico a ideia é essa. Né? Então ele está falando do atributo que é a humildade. Ou seja, aí, consequência, se você tem humildade, então você é humilde. Mas no original, a palavra aqui é humildade. E humildade em hebraico é a palavra anavá. Anavá em hebraico é a palavra para humildade. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz aqui que quem teme a Deus, ele é o quê? Humilde. Então vamos fazer a tríade. Eu preciso ser humilde para temer a Deus. E eu preciso temer a Deus para ser sábio. Então, para ser sábio, existe um caminho. Existe o quê? Caminho. A humildade me leva a temer a Deus, e temer a Deus me leva a ter sabedoria. Está claro até aqui? Diga comigo, existe um caminho para a sabedoria.
Agora, a palavra anavá em hebraico, ela pode ser traduzida por, obviamente, humildade, mas pode ser traduzida por mansidão. Pelo quê? Mansidão. E também pode ser traduzida por, como é que eu poderia dizer, usar a palavra aqui? Não é a ideia principal, mas também pode ser traduzida por aflição. E daqui a pouco eu te explico sobre isso, porque que também é traduzida por aflição. Então, humildade, mansidão e aflição. Mas tudo tem sentido, por que é. Ok? Agora, olha que interessante. Põe aqui para mim, Números capítulo 12, verso 3. Números 12, verso 3. Põe na Almeida 21. Quantos estão comigo? Diga amém. Então, a Bíblia diz em hebraico, aqui no texto anterior, que anavá é a característica, o atributo daquele que teme a Deus. Anavá é o humilde, aquele que tem humildade, aquele que tem mansidão. Olha o que a Bíblia diz em número 12, verso 3. Irmãos, esse texto é muito forte. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu quero que você reflita sobre isso aqui. Poucas pessoas na Bíblia entraram em superlativos, mas a Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Está claro isso ou não? E o texto está dizendo aqui que Moisés foi o homem mais humilde que andou sobre a terra. Agora, por que Moisés era humilde? Ok, a palavra aqui para humilde é anave. Então é como se fosse assim, anavá é o substantivo, humildade, e a nave é o adjetivo. Quem tem anavá é a nave. Ele é humilde. É o que está escrito aqui. Está claro isso ou não? Por que Moisés era humilde? Irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de Moisés se levantaram contra ele dizendo: Deus só fala com Moisés? E foram contra ele. A Bíblia diz que o Senhor chamou Arão e Miriam e disse: quando eu quero falar com um profeta, eu apareço a ele em visões, ou falo com ele através de sonhos. Mas a Moisés, o original hebraico diz: eu falo com ele boca a boca. E Moisés é o único homem que vê a forma de Deus. Quando foi que Moisés pediu a Deus para combater Miriam e Arão? Nenhuma. Porque o humilde é aquele que mantém a sua força sob controle. Por isso que é traduzido também como manso. Porque o humilde é aquele que tem força e poder para acabar com tudo, mas ele, por controle, não faz. Por isso que ele é manso. Perfeito isso, senhor não? Ele tem toda a força, mas ele não faz. E aí, porque ele não fez, ele não se vingou de Miriam e Arão. Quem se vingou por ele? Deus. Fez Miriam cair leprosa. Arão não caiu leproso por causa da roupa de sacerdote. Foi a roupa indumentária dele de sacerdote que impediu ele de cair leproso. Mas Miriam caiu. Quem defendeu Moisés? Deus. Porque ele era humilde. Ele não precisava se defender. Ele tinha o poder dele sobre controle. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Agora, por que humildade está conectada ao temor de Deus? Simples, irmãos. O que é humildade dentro do contexto bíblico, e principalmente dentro do contexto do Antigo Testamento, que é um contexto hebraico? O humilde, irmãos, é aquele que depende totalmente de Deus. Diga comigo, o humilde
é aquele que depende totalmente de Deus. Vamos de novo para Moisés. Moisés era a nave, ele era humilde. Moisés disse, olha, Deus disse, eu estou chateado com esse povo, eu vou matar esse povo todo, eu vou destruí-los, e eu vou começar tudo com você. Moisés disse, não, você não faça. O povo vai dizer, os tirou da terra do Egito para matar todo mundo. Então tá bom, mas se eu andar com esse povo vai morrer. Eu não vou andar com eles. Eu vou mandar você e vou botar um anjo lá na frente. Deus disse, Senhor, não me faça subir deste lugar, se a tua presença não for comigo. Isso é a nave. É você reconhecer que sem Deus você não é nada. Sem a presença dele, você não é nada. Isso é a nave. Irmãos, humildade não tem a ver com a roupa que você veste, com o carro que você dirige, com a casa que você mora, porque este é o conceito grego de humildade. A humildade está associada à pobreza, às vezes física, quando na verdade Jesus disse que a humildade está associada à pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito. É aqueles que reconhecem que eles necessitam de Deus, que espiritualmente eles são pobres. Só Deus pode enriquecê-los. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia é perfeita, sim ou não? Então, vamos lá. Quando eu dependo de Deus, eu sou uma pessoa dependente de Deus, eu não ando nesta vida sem consultá-lo, sem conversar com Ele. Eu dependo da voz dEle, da direção dEle. Amém? Minha vida vem dele, a minha dependência vem dele. Isso é humildade, irmão. Humildade tem a ver com a roupa. Você pode se vestir de ouro, irmão. Tem gente que se veste de pano de saco e não é humilde. E tem gente que se veste de ouro e é humilde. Pare com isso. E quebrando a nossa canela, a Bíblia diz que humilde é o que teme a Deus e é o que vai receber riqueza, honra e vida longa. Então a pessoa vai ser rica e ela vai continuar humilde, porque a riqueza dela não tem nada a ver com o coração dela. O coração dela está com Deus. Ela é humilde, ela reconhece que sem Deus ela não é nada. Então, vamos lá. O humilde, ele depende de Deus. Alguém pode dizer aleluia? E porque eu dependo de Deus, eu dependo dele, fácil. A quem é que eu vou buscar? Em quem é que eu vou confiar? Então, é a sequência. Porque eu sou humilde, eu vou depender, eu vou viver para Deus, eu vou confiar nele, eu vou ter o temor do Senhor. Olha que a Bíblia diz que o pecador não quer nem saber de Deus. Por quê? Porque o pecador não é humilde, ele é o quê? Orgulhoso, ele acha que a vida dele está boa, ele não precisa de Deus. Quanta gente que você diz assim, rapaz, vou para a igreja. Não preciso de Deus, não preciso de igreja. Não, minha vida está muito boa, eu dou conta da minha vida. Senão de fé é coisa para ridícula, para a gente abestalhado. Então, o pecador, ele não é humilde, ele é soberbo, ele é orgulhoso. Então, nós que somos crentes em Jesus, amém? Tudo começa com essa humildade de você reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E se eu preciso de Deus, então a sequência é que eu vou temer a Deus. Eu vou prestar atenção na minha vida, porque eu não quero machucá-la, eu não quero magoar essa pessoa que eu amo. Amém? Que é importante para mim. Lembra-se da mensagem de domingo que eu honro, então ele tem uma posição de honra na minha vida, é isso que é o temor. Então eu honro, então eu vou temer a ele. E porque eu temo a Deus, com a sequência, eu estou começando muito bem a vida. Porque a temer a Deus é onde se inicia a sabedoria. Toda pessoa sábia começa primeiro temendo a Deus. Porque a primeira escolha mais importante que você pode fazer na sua vida é essa. A Bíblia diz, é obedecer a Deus e evitar o mal. É fazer o bem e evitar o mal. Você é essa pessoa. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga comigo, o caminho da sabedoria. Diga comigo, o caminho da sabedoria é a humildade e o temor ao Senhor. Quer ser sábio? Começa primeiro sendo o quê? E depois da humildade vem o quê? O temor ao Senhor. São essas duas coisas o caminho da sabedoria. Você recebe essa palavra? Diga amém. Ok. Lembra que eu falei sobre que a palavra para a humildade, anavá, pode ser traduzida por humilde, manso, você já entendeu porque que manso, mas também é aflição.
Vamos lá, para finalizar. A palavra de onde vem anavá e anave é a palavra aná, em hebraico. É a raiz das duas palavras. O substantivo e o adjetivo vêm de aná. Aná significa rebaixar, ser rebaixado. Quando você se torna humilde, é quando Deus permite que o deserto humilhe você. Você entende por que a gente passa por desertos? O povo já passou. O deserto nos humilha. O deserto trabalha em nós a humildade. E nunca mais nós somos o quê? Porque no deserto, irmãos, você aprende a depender de quem? Faz sentido para você ou não? No deserto você aprende o quê? A depender de Deus. Por isso que anavá pode ser traduzido também por aflição. Ou seja, essa aflição é isso, é você passa por uma luta que te humilha. E nessa humilhação, Deus não está te matando. Ele quer que naquele deserto você aprenda a depender de quem? Porque o humilde é aquele que depende 100% de quem? E porque eu dependo dele, eu não quero ofendê-lo. Não é que eu tenho medo dele. O meu receio é machucá-lo, então eu faço de tudo para reverenciá-lo. Isso é o temor. E o temor vai trazer sobre mim sabedoria. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Deus falou com você hoje, diga aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então, gente, a partir de hoje, olha, tire essa palavra de assim, não, eu gosto de vestir umas roupas mais simples assim, porque eu sou tão humilde, não tem nada a ver com isso, irmão. Você pode até vestir roupas simples, porque você gosta, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou então dizer assim, que a pessoa é pobre, dizer assim, não, ela é tão humilde, não tem nada a ver, irmão. Existem pessoas que são pobres financeiramente, mas são extremamente orgulhosas. Alguém está ouvindo ou não? E existem pessoas que são muito ricas financeiramente, e elas são o quê? Humildes. Mas o caminho é esse: humildade, temor ao Senhor, sabedoria. Querido Deus, obrigado pela palavra do Senhor essa noite. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nossa vida. O Senhor está nos ensinando. Sua palavra nos ensina, meu Deus, de forma tão profunda que a gente fica maravilhado. É como quando Jesus estava pregando na sinagoga e os homens disseram: que palavra é essa? Meu Deus, que palavra é essa? Que palavra maravilhosa o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos ensinado hoje aqui o caminho da sabedoria. E o caminho da sabedoria, a Bíblia diz, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Senhor, nós queremos respeitá-lo, reverenciá-lo, reconhecer que o Senhor é o Pai que é digno de honra. E honra é ter consideração pelo Senhor, colocar o Senhor no mais alto nível, mais alto grau, porque é onde o Senhor está muito acima dos seres humanos, muito acima dos homens. Eu não posso te tratar como eu trato gente, como eu trato pessoas. O Senhor é muito mais do que pessoas, o Senhor é muito mais do que homens. Eu tenho que te tratar de uma forma diferenciada. Na verdade, o Senhor deve ser a pessoa mais importante, mais alta na minha vida. A pessoa que eu mais considero na minha vida é o Senhor. E isso é temer a Deus. Não é medo, é reverência, é reconhecimento, é reverência. E a tua palavra me ensina que esse é o começo para ser sábio. E eu quero ser sábio nesse ano de 2026. Então, para ser sábio, eu começo lhe pedindo hoje: meu Deus, aplica na minha vida essa palavra. Eu quero viver o temor do Senhor, quero aprender sobre o temor do Senhor. Eu vou me deter, vou ler esses versículos em casa, vou me debruçar sobre eles. E, meu Deus, tua palavra ensina que para eu ter o temor, eu preciso ter humildade. Porque somente o humilde vai se dobrar diante de ti. Só o humilde vai se inclinar. Porque essa é a palavra que o Senhor está nos ensinando hoje. O humilde não é aquele que tem altivez, que levanta o rosto. Não, o humilde é aquele que se inclina diante de ti. Aquele que se dobra diante de ti, aquele que se ajoelha diante de ti, aquele que reconhece que não é nada sem ti, aquele que precisa do Senhor, da sua voz, da sua direção,
do seu direcionamento, meu Deus. Nós não fazemos nada sem a sua palavra, nós não fazemos nada sem o Senhor falar. Não, meu Deus, nós tememos a Ti, temos temor de fazer algo sem a sua direção, sem a sua palavra, sem o seu guiar. Nós cantamos hoje sobre o Espírito Santo, sobre a presença dEle, meu Deus. Nós não vamos fazer nada sem o guiar do Espírito, sem o dirigir do Espírito, porque tememos a Ti e nós dependemos do Senhor. Obrigado por essa palavra, para a glória de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor com os nossos ministros de louvor, vamos então vir à frente e entregar nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar uma semente no altar de Deus. Toda a igreja, faça isso essa noite. Vamos plantar uma semente no altar do Senhor. Cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Aleluia. Todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. De novo no começo. Que Ele cresça E que eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, Eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de Declara, igreja, mais. Que Ele cresça. Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, Servo, servo de todos os irmãos. querido Senhor Jesus, nós te damos glória. Obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor é o modelo, o exemplo da humildade. Quando o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está nos ensinando hoje o caminho da sabedoria. Obrigado, Senhor, está nos dando clareza de por onde caminharmos se queremos ser sábios em 2026. Se queremos a sabedoria para edificar coisas em nossa vida, para tomarmos as decisões certas. E a tua palavra diz que a sabedoria começa com o temor do Senhor. E a tua palavra diz que o que teme a Deus é humilde. A humildade inicia o temor, e o temor do Senhor inicia a sabedoria. Obrigado pela tua instrução da palavra. Obrigado pela riqueza espiritual. E obrigado também pela riqueza física que o Senhor está liberando sobre nossas vidas. Cada semente está caindo no solo do teu reino para trazer colheita sobrenatural. Abençoa cada vida, cada casa, cada família, cada lar. Prospera cada homem, cada mulher. Meu Deus, que haja prosperidade para a glória do teu nome e provisão em teu nome para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Quando pode dizer aleluia? Amém. Glória a Jesus. A Ele seja a glória. Amém. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Então, vamos encontrar novamente no domingo, às 9 da manhã, para continuarmos recebendo da palavra do Senhor
e adorar o nome dele, reverenciá-lo, reconhecer que ele é a pessoa mais importante. Nós não estamos na igreja ou saímos de casa para vir para a igreja por religião, por obrigação. É porque sabemos quem ele é, quem estamos servindo, e a ele nós entregamos o nosso melhor. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração e lembre-se que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã, em nome de Jesus.